Oi, pessoal. Oi, Gé, já te amo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo o áudio certinho? Boa, boa. Então, queria apresentar para vocês, na verdade esse é um projeto que eu comecei agora. Algumas semanas atrás eu fiz uma live com a Júlia Bertani, que tem uma agência de viagem, e a gente conversou sobre intercâmbio a trabalho. E eu gostei muito de fazer lives, o que faz sentido porque sou jornalista. Mas eu estava pensando em algum jeito de conversar mais com vocês e apresentar mais coisas. E aí, pensando nesse contexto de pandemia, estamos todos trancados, eu pensei em começar um projeto de live sobre lugares específicos. Então, a minha primeira convidada é a Jéssica, que já foi para a Amazônia sei lá quantas vezes, mas a gente vai descobrir. E eu tenho alguns lugares em mente já, mas eu já queria adiantar para vocês que na semana que vem, dia 27, às 7 da noite também, no sábado, quem participa da live comigo é a Silvia Kikuchi, que é correspondente no Japão. Porque umas semanas atrás eu fiz uma brincadeira com vocês, perguntando qual que era o destino dos sonhos, e vários de vocês falaram Japão, que me surpreendeu bastante. E pensei, por que não é mesmo? Então, sábado que vem, às 7 horas da noite, ela vai conversar com a gente sobre como é morar no Japão, dar dicas e falar sobre a diferenças de cultura. Então, se vocês tiverem sugestão de lugares que vocês querem que eu traga alguém aqui para conversar com vocês, ou se vocês quiserem conversar sobre algum lugar, a gente agenda uma live. E é isso. Então, deixa eu pegar a Jéssica aqui. Peraí, cadê você, Jé? Jéssica. Pera. Aqui. Girassóis, Ítalo, sim, estou no clima botânico. Já que a gente vai falar sobre a Amazônia. Oi, Jé. Gente, que nervoso. Não acredito. Ah, você já falou para muito mais gente. Ah, mas não assim. Já falou até em TV, correspondente. Isso aqui Mas a é gente não se pouco. vê, né? Ah, é Vocês veem verdade. a gente está conversando com uma tela, com uma câmera, sozinho. Parece que a gente está só. Falando sozinho. Bom, Jé, então se apresenta aí, dá um resumão da sua vida e do seu contato com a Amazônia. Nossa, da vida. Eu sou jornalista também, por isso que eu e a Babi a gente se conhece. É, o meu contato com a Amazônia, na verdade, começou quando eu passei a ser freelancer, né? Então, eu comecei a trabalhar como freela há 6 anos. Atualmente não sou mais. Agora eu sou produtora para a BBC. Eu trabalho basicamente com vídeo e rádio, mas foi trabalhando como freela, principalmente para TVs e rádios internacionais, há um interesse muito grande, né, é, do, da mídia internacional pela Amazônia. Tem E interesse aí, mais com lá a fora do que questão, aqui, né? não sei se mais, eu acho que hoje em dia cresceu muito por conta dos incêndios, mas há um É. interesse muito grande. Então, foi assim que eu passei aí com muita frequência, assim, em 2019. Eu acho que eu passei mais tempo na Amazônia do que em São Paulo. Eu, Nossa. E eu você sabe considerei quantas ter vezes você foi? vindo. É? Sim, acho que eu fui umas 6 vezes, mais ou menos, no total. Em 2019. Você falou Não, que pode falar. que você comentou comigo que você estava até pensando em morar em Manaus, tantas vezes que você tinha ido, né? Porque em 2019, para quem não sabe, não é jornalista, o produtor
pesquisa a pauta e agenda os entrevistados, vai atrás, né, das pessoas que a gente vai entrevistar. Então, eu era complexo fazer tantas reportagens e ficar nesse vai e vem São Paulo, Amazônia e muito Manaus, né? Manaus como ponto de partida para muitas viagens. Então, teve uma hora que eu estava cansada, sabe? É É um longe, voo não é longo. perto, é um voo longo. Então, teve uma hora que eu falei, gente, eu acho que se eu tivesse lá, seria mais produtivo, né? Porque eu encontraria as pessoas mais fácil para agendar essas entrevistas. Teve muitas pautas que a gente chegava lá sem entrevistada, assim, eu meio que produzia na hora. Porque tem coisas que são difíceis, né? Você fazer a tantos quilômetros de distância. Ainda mais com assuntos específicos, né? É. E eu acho legal também a gente falar sobre a extensão da Amazônia, né? Porque a gente falou de Manaus, mas por onde você já chegou lá na Amazônia? É grande. Brasil é muito grande, mas eu acho que quando você vai para a Amazônia, você tem uma noção de quão magnífico, assim, que é muito grande. Então, são 9 estados amazônicos, pouca gente sabe, mas o oeste do Maranhão, que é nordeste, mas o oeste do Maranhão já é floresta amazônica, então é considerado a Amazônia Legal, que a gente chama, né? E o Uhum. norte do Mato Grosso também é considerado Amazônia Legal. Então, é bem extenso, são muitas. Para vocês terem noção, as pessoas têm poucas estradas, né? E as distâncias. É sempre engraçado quando alguém, um repórter, me liga e fala: a gente quer fazer uma matéria em tal lugar. Eu falei assim: tá, são 2 dias de viagem. Eu já começo por aí, eu já começo falando da logística, porque às vezes a pessoa desiste quando eu começo a falar da logística. A gente quer fazer incêndios, tá, mas a gente vai ter que passar pelo menos uns 2 dias na mata, sabe? Nossa Então, Senhora, é complicado. é tudo muito longe, tudo muito distante, assim. E, Porque são regiões enormes, né? É uma região gigante e difícil acesso também, né? e difícil acesso. Sim. E como que você descreveria a Amazônia para alguém que nunca ouviu falar? Assim, nunca viu, não sabe como é? É água. As pessoas acham que é floresta, mas é É água. água? É. Acho que a primeira vez que eu fui para a Amazônia foi para o Amapá. E a minha primeira impressão do avião, quando eu comecei a chegar, foi: caramba, quanta água! É muita água, é muito. Os rios são gigantes e é muito impressionante, assim, como se você olhasse para o mar, sabe? Não tem fim, não tem o outro lado do rio. Tem muita água na sua frente para todos os lados. Gente, por essa eu não esperava. Eu sempre tive muita vontade de conhecer a região amazônica. Eu tinha planos de ir no ano passado, não deu, né? Porque aconteceu um pequeno probleminha no mundo inteiro, acabei ficando em casa mesmo. E você já fez vários trabalhos diferentes lá, de documentário, de produzir várias matérias. Qual que foi o mais impactante para você? A história que você mais lembra, assim? Eu acho que para mim o mais impactante foi sobre mineração ilegal, que eu fiz para um canal chamado Channel News Asia, que é um canal de Singapura que vai para toda, né, para China, para Índia, Paquistão. Aham. E a gente fez sobre mineração ilegal em terras indígenas e é devastador. É sobre isso, sobre as dimensões das coisas, né? Então, quando você olha uma terra arrasada pela mineração no rio, porque geralmente é no leito do rio, então eles começam e aí vai Eu ia acabando. pedir para você descrever um pouquinho, assim, como funciona. É porque existem algumas formas de mineração, né? Ou você faz com aquelas balsas e a balsa tem um tubo e ela fica sugando água e o ouro é mais pesado, então o ouro vai cair e vai se decantar. E aí usam o mercúrio justamente para juntar, porque o mercúrio
atrai essas partículas é um ouro, um pozinho, né? Não são pepitas, é um pó. Então ele junta e forma uma coisa de ouro que aí depois esquentando e tal. Ou a outra forma é você cavar buracos. E geralmente são nos No leitos, né? leito Nos dos rios. igarapés. Então eles começam e vão abrindo esses buracos, e aí é o mesmo processo. Suga a água, passa por um tapete que o ouro, como é pesado, se decanta e depois eles recolhem isso. E você sobe o drone e não tem fim, sabe? Você não consegue hoje encontrar onde começou e onde termina a devastação, porque conforme você vai cavando, você colhe aquele ouro e se extingue, né? O ouro não é para sempre, ele acaba. Mas o mercúrio é, né? Mas o mercúrio exato. Então vai para mais para frente, eles vão fazendo isso em todo o curso do Igarapé. Então, o que se deixa para trás é uma devastação gigantesca, que é difícil, até na imagem, né, no documentário, era um documentário de 1 hora, até na imagem é difícil não é o que você vê com seus próprios olhos, sabe? É ainda um pedaço. E ao mesmo tempo que é muito impactante de forma negativa, foi a primeira vez que eu dormi numa aldeia indígena, a primeira e a única. E foi É. muito positivo. E Foi como que muito. foi? Esse foi Ele onde essa. foi no Pará, na aldeia Tá. Munduruku. E foi muito legal. Até alguém perguntou sobre os bichos, né? Sobre medo de dormir, porque a gente dormiu numa rede, debaixo de uma oca. Era cimentada a parte onde a gente estava, mas mesmo assim não tinha paredes, era só o cimento na parte do chão e as estruturas de madeira e o telhadinho de palha, né? Uhum. E eu tava com muita vontade de ir ao banheiro quando eu acordei à noite, assim, de madrugada. E eu jamais. Eu tava com muito medo, porque você não vê nada, é um breu. É. Aí eu lembro que só para não fazer xixi nessa parte cimentada, eu dei 2 passos para fora do cimento e abaixei. E tô para ninguém acordar. Ninguém traga uma lanterna, por favor. Mas assim, podia ter um bicho lá, eu não ia ver, né? Eles têm mais medo da gente do que a gente dele. Provavelmente se tivesse algum lá, ele correria. Mas foi incrível, foi assim, comer com eles, escutar as histórias, brincar com as E, crianças. e como que é, assim, o que que eles comem, sei lá, no café da manhã? Você acordou, você comeu o quê? Então, há uma prática, né? O cachorro. É uma prática de boa convivência, né, entre jornalistas e as comunidades indígenas, que a gente sempre leva a comida que a gente for comer nos Ah, dias que a entendi. gente for ficar lá, para não gerar nenhum custo, né, nada para eles. Então a gente levou cestas básicas e é, frango, essas coisas, mas eles cozinharam do jeito deles, né? O que eles mais comem é caça, então geralmente porco, né, tipos de porcos diferentes, desses mais selvagens e tal. E muita mandioca, muita farinha. Eu lembro que teve um dia que a gente saiu de barco para ver uma dessas áreas de mineração ilegal. E eles levaram um balde de farinha. E foi ótimo, porque mata a fome, né? Então a gente só Farinha comia pura? farinha, farinha pura. Ai, que E, sede. Não dá pra e ter aí sede. mata a fome. A gente tava com É, fome e você e fica funcionou. saciado, né? Todo mundo metendo ali a mão no balde com farinha, as crianças junto. É muito vivo, né? Uma cultura muito alegre, muito simpática e acolhedora. Foi muito acolhedor, foi muito legal. E você tava com os gringos esse dia ou você tava com a equipe só de brasileiro? O repórter é paquistanês
e a equipe de som e filmagem são brasileiros. O Fábio Nascimento, inclusive, o cinegrafista, ele é especializado em Amazônia, então foi muito bom tê-lo, porque ele conhece muitas pessoas, ele conhece muitos riscos. Foi muito bom ir com um profissional que conhece muito da região dos Mundurucus, inclusive, se sente mais segura, sabe? Uhum. E estão perguntando aqui se eles comem saudável, de forma saudável. Mais que a gente, né? É, Não não comem. tem, Há não tem muito uma industrializado, né, essas coisas. é, sim, muito, muito melhor do que a gente. Mas, assim, o fato do contato com o homem branco ter sido há muito tempo já gerou neles algumas necessidades que antes não existiam. Por exemplo, lá em Macapá, quando eu fui fazer a história de um avião que tinha desaparecido com 7 indígenas. E aí, essa aldeia de onde eles tinham saído só tem acesso por avião. E esses teco-teco, essa era a história, né? Uhum. E por que que eles vão para a cidade? Qual que é a necessidade de ir para a cidade? Né? Além de saúde, acesso à escola, inclusive, também tem a necessidade do café, do açúcar, Hum, que são produtos viciantes. A gente é viciado né? São produtos que a gente se vicia. E eles também, naturalmente. Então, com, sei lá, 40, 50 anos de contato, no caso dessa aldeia lá em Macapá, eles já têm essa necessidade de ir para a cidade para comprar produtos assim. Mas eles são muito mais saudáveis do que a gente. E tem muita atividade, né? O rio para nadar, a caça, eles são muito ativos. Você sempre tem algo para fazer, uma oca para fazer, é, sei lá, as crianças, são sempre muitas crianças, né, para você olhar, para você cuidar, a cozinha comunitária, geralmente. Então, tem muita atividade também, né? Eles estão sempre em movimento. é. Ah lá, mais um vício aqui. Eu também pegaria um avião para tomar café. Quem não? Gente, tem. Eu tenho E, que tomar um café. ah, e você teve alguma decepção quando você chegou lá? Alguma coisa que você achava que era de um jeito e te surpreendeu negativamente? Já vou perguntar do contrário, mas primeiro o negativo. Eu não lembro de ter. Eu não tinha muitas expectativas, na verdade. Eu não imaginava como seria assim. Tudo sempre foi muito novo. Ainda é. Sempre que eu volto, ainda é muito novo. Eu acho que o que sempre. Eu nunca fui para lá de férias. E eu morro de vontade de ir para lá de férias. Porque sempre é muito negativo como jornalista, né? É, tem Infelizmente, outra visão, né? a gente vai para os lugares mais pobres, a gente vai para onde está o problema, a gente vai com, né, essa situação agora de Covid. Eu fui para Manaus 2 vezes esse ano por tudo que está acontecendo lá. Então é sempre muito triste. Você vê que é uma região abandonada, né? Uma região onde não existe Estado. E isso é muito triste. Uma coisa que uma vez eu estava num barco em Manaus. E aí estava passando o Jornal Nacional sobre as queimadas. E foi muito curioso, assim, porque eu estava lá, mas o jeito que eu faço essa autocrítica também, né? Como nós, imprensa, a gente trata o norte do país, é como se fosse outro lugar, né? Não é como se fosse Brasil. Então, assistindo o jornal de lá, eu tive uma impressão que não se conectava, porque ali em Manaus não tem fogo. Então, você também não é que eu tô em Manaus, eu tô perto dos fogos, entendeu? Das queimadas. Não é. Então, eles também assistem isso pela televisão. E aí você assistir É. isso pela televisão com uma narrativa que não é sua, é um pouco deslocado sabe, da realidade. É bem curioso isso. Isso é uma coisa que eu sempre fico impactada, assim, quando eu tô lá, porque parece outro lugar. Né? Eu acho que a gente aqui, eixo Rio de São Paulo, a gente tem que pensar mais no Brasil como um todo. Né? É, o que falta muito, né?
Falta muito. E o que mais te surpreendeu lá, positivamente, além da água? Ai, as pessoas são muito gentis. Eu acho que no Brasil como um todo, a gente sempre é muito bem recebido. É uma natureza tão exuberante, tão grande, magnífica. Eu me sinto muito perto de Deus, na verdade, sabe? Deus nesse sentido de natureza, de coisa que funciona para além. Acho que a gente se sente miúdo, porque é um mundo muito grande. Quando você está nesse rio, é gigante, é uma coisa assim que não tem como mensurar. Quando você está dentro de uma floresta, quando a forma como a natureza se comporta para além de você, independente de você. Então, Uhum. eu acho que isso é o que mais me impressiona sempre, porque sempre eu fico muito, muito tocada, assim, com quão é belo, né? Quão é muito bonito, Grandioso. muito bonito e grandioso, exato. E estão perguntando aqui se você viu o Boto. O Boto. Ai, gente, eu vou falar uma coisa muito triste. Eu só vi botos mortos. Ai, mas assim, é porque eu não fui como turista. Se você for como turista, você pode nadar com eles, fazer carinho neles. Vou te levar lá no Rio do Boto, né? Exato. Mas, infelizmente, uma espécie ameaçada de extinção e não é muito incomum você estar viajando e você encontrar eles mortos no meio do caminho. Então, eu nunca vi eles vivos, infelizmente, mas Um eu Boto morro à de vontade. paisana. E deixa eu ver aqui mais. E da comida. A gente estava conversando e você me disse que a comida é Sensacional. maravilhosa. Para quem gosta de peixe, né? É basicamente peixe. Tem os peixes que são amazônicos, não são os que a gente. Não é a tilápia. O pirarucu, o matrinchã, que é o meu favorito, o tambaqui, que é super, super popular lá. São peixes gordinhos, são peixes que têm quase um sabor de porco e um jeito, uma textura de porco, são bem branquinhos. E eu amo. Quando eu vou lá, eu só como peixe. Se me der peixe no café da manhã, eu como também. Eu amo, 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 amo. E o matrinchã é o meu favorito. É, eu ia perguntar o que que você mais gostou. Foi esse peixe, então. É uma trincha. E o tucupi, né? Tucupi é um extrato que tiram da mandioca, fazem tipo um caldo da mandioca e coloca pimenta. Então é um molho que se coloca em tudo, no arroz, no peixe, em tudo. É uma pimenta, um molho de pimenta, só que a base é a mandioca. E eu trouxe até para casa, sempre trago. E jambu também. Cachaça de jambu sempre trago. Mesmo que eu tenha esquecido, que nem dessa última vez que estava tudo fechado por conta das restrições por conta do Covid, comprei, paguei caríssimo no aeroporto, mas trouxe a cachaça de jambu. Não pode faltar, né? E estão perguntando aqui se o tempero deles é muito forte. Não, o peixe é grelhado, né? Na brasa, que a maioria faz. Então, não tem tempero. E aí, geralmente, eles servem com uma vinagrete, alguma coisa assim. Não é forte. E eles Acho que usam você muita tinha pimenta, não? separado, vem o tucupi separado para você pôr. Tem Entendi. tucupi super forte, tem outros que são mais. Esses que a gente compra no mercado são mais levinhos. Mas eu já cheguei a chorar uma vez comendo um tucupi. Bom, de pimenta. Pimenta. Meu É, Deus. Deu até mas calor. não é forte, é uma comida bem, bem leve, né? É bem. Porque é peixe, arroz, vinagrete. É uma comida muito levinha. Estão falando aqui de peixe com açaí. Eu não comi com peixe, eu comi açaí com camarão e já comi açaí com carne seca no Pará.
uma delícia. Mas Não é uma coisa. é. Eles fazem um Aqui em São açaí Paulo, doce ou eles dão um ele é- jeito de ficar salgado, tipo abacate? o açaí não é doce, né? A gente aqui em São Paulo já come ele adoçado. O açaí, ele tem um gosto terroso e bem neutro. Ele não é nada doce. Então, o que adoça é você colocar açúcar ou pó de guaraná, né? A essência de guaraná. Lá eles deixam a seu gosto. Então, você pode... Geralmente eles servem a cumbuca. E aí você escolhe se você coloca mel, se você... Com fruta eu nunca vi. Deve ter, mas eu nunca vi. E aí geralmente é a tapioca de gominha maior, sabe? Aquela tapioca grandinha Uhum. que você come junto. E aí os salgados você pode escolher o que você quer. E teve alguma coisa que você experimentou e você não gostou? Ah, gente, por favor, os paranaenses não me odeiem. Mas eu não gosto do tacacá. Que é Ah, eu aquela queria sopa, não é? a sopa de camarão com folha de mandioca. Ai, gente, queria muito gostar, porque é linda, né? E é cheirosa. Mas eu não gostei. Comi uma vez só e não curti. Não, é muito forte. Eu achei a folha da mandioca é forte. Tudo eu achei muito forte. E o camarão pega muito o sabor do caldo. Então, é uma coisa que domina, sabe? Mas é muito popular, especialmente no Pará. E mas você acha em todo lugar, ali na pracinha do teatro em Manaus tem também, tem várias casas que vendem. Quem gosta, acha Bem em qualquer lugar. tradicionalzão. É. E quando perguntaram aqui se quando você estava lá você sentiu medo por alguma coisa, assim, se sentiu ameaçada em algum momento? Ai, Sempre foi gente, essa as pergunta. pautas que eu vou fazer são São sempre coisas bem seguras, né? Mineração ilegal, são coisas bem leves. as queimadas são ilegais, são áreas muito remotas, então assim, acho que medo faz parte né, e eu acho bom ter medo. Isso deixa a gente alerta, isso deixa a gente cuidadoso na hora de produzir, plano É, A, plano B, plano C. Isso deixa a gente atento no que a gente vai dizer, como a gente vai se comportar. Eu acho que uma coisa que me deixa muito segura, a gente sempre contrata motoristas locais que conhecem a região. Isso é essencial, o trabalho dos motoristas, porque eles realmente conhecem as pessoas, conhecem onde ir, estão sempre onde não ir, olhando né? onde não ir. E, assim, eu acho que a minha maior preocupação nem é com a gente, com a equipe, mas com as pessoas que estão com a gente, que moram lá, com os entrevistados, porque a gente vai embora, né? Eles ficam. É, O maior risco de eles se exporem e denunciarem alguma coisa para a imprensa é para eles mesmos. Então, que nem lá na aldeia, a gente não colocou câmera para fora, não ficou tirando foto dando uma de turista, bem low profile, sabe? Tipo, finge que você é nativo, com os gringos é um pouco mais né? a pinta de gringo. O cacique falou assim: qualquer coisa a gente fala que esses gringos estão tirando umas fotos de macaco, é turista, tirando as... numa mineração ilegal. Errei Mas, a curva, vim parar aqui. mas é o maior medo, assim, é com eles que ficam. Porque, gente, tem que ser muito idiota você atacar uma equipe de imprensa, né? Ainda mais estrangeira. Isso vai rodar o mundo, isso vai é um prejuízo que eles são inteligentes o suficiente para não terem, sabe? Entendi. Então, Pelo eu menos, acho né? que... E outra coisa, por exemplo, medo de... Tem outros medos, né? De cobra, de onça. Eu sempre falo assim, esse pessoal mora aqui há milhões de anos. Né? Os indígenas estão aqui há muito mais tempo do que a gente. Eles sabem
eles sabem se proteger, eles sabem o que fazer. Então, assim, não, a gente não teria mãos melhores do que as deles para a gente estar a salvo. Então, quanto a isso, Uhum. eu não tenho muito medo, não. Assim. Uma vez a gente foi numa floresta que aí era uma equipe de pesquisa. Nossa, tá bem animada a rua, né? E aí, um dos pesquisadores falou assim, eu não vou entrar não, porque uma cobra picou a cabeça de um cara, e é aquelas cobras que ficam nos galhos, assim, pra cima. E assim, a Tá. gente tava de bota, cabeleira, tudo preparado para a cobra que viesse por baixo. Por onde a cobra vem, né? Afinal de contas. Falou pra mim. E a gente já tava no meio da floresta, entrando na área que tinha sido queimada há muitos anos. Aí eu olhei para ele e falei assim, essa informação não me serve agora. Agora você fica quieto. E a Melhor para gente você. não tá ela agora. Ai, que Porque desespero. né? Não. Gente, pra que avisar, né? Pra avisar essa hora, é melhor guardar pra depois, né? Exato. Meu Deus. É, e como a gente tá falando, né? Que quando você vai como jornalista, você tem outra visão do lugar, que muitos turistas não têm. Tem algum lugar que você visitou que os turistas normalmente não vão, mas que você recomenda? Olha, eu acho que vale muito a pena procurar as aldeias que fazem passeios turísticos. Eu acho que você Uhum, movimenta uma economia local, sabe? Porque você pode pagar para um hotel para fazer uma caminhada dentro da floresta e ver macacos e onças. Mas você também pode pagar um guia indígena para fazer isso. E vai ser muito mais real no sentido de pessoas que realmente conhecem, e você está mexendo na economia local. Então, eu acho que, como a gente sempre vai para esses lugares com pessoas locais por conta da entrevista, porque eles serão nossos entrevistados, a gente tem uma outra visão que não é turística, que não são de guias, sabe, o paulista que se mudou. Nada contra, mas eu acho que tem muita gente, né, local que pode te guiar nesses para conhecer melhor a floresta, os animais, né, a fauna e a flora. Então eu uhum. acho que isso é bem legal, assim, até de dormir em aldeias, tem aldeias que tem pacotes para Tem essa abertura, né? tem essa abertura, logicamente que não agora, né? É, São não, não, fiquem em casa. mas eu acho que é muito legal procurar locais indígenas para conhecer esses lugares. E estão perguntando aqui se quando você foi fazer a matéria, o documentário da mineração ilegal, se você conseguiu identificar quem eram os responsáveis por aquilo, né? Se era brasileiro, se tinha estrangeiro envolvido. Ai, gente, é uma máquina, é muito difícil, na verdade. Tanto da mineração quanto de Desmatamento, né? desmatamento e queimadas, quando você chega no lugar, você percebe que quem faz geralmente são pessoas muito simples e muito pobres. Obviamente que tem grandes empresas, empresários ganhando em cima, mas eles não estão lá e eles não vão lá. E Uhum. essas pessoas que estão lá não conhecem eles. Né? Eles são agenciados, então é uma cadeia muito difícil de. Se fosse fácil, né, não Estava teria como resolvido, né? estava resolvido, mas é muito difícil você pegar quem. Porque uma máquina para garimpar é muito caro, é mais de R$ 200 mil. Alguém paga por isso, mas a gente não sabe quem paga por isso. Uhum. Então, não são as pessoas que estão lá que ganham R$ 1.000 por mês trabalhando 17 horas por dia dentro da água, sem nenhum tipo de segurança de trabalho e nada. Então, eu acho que é muito importante a gente não separar, ser tão simplista, sabe, no sentido de apontar vilões, porque não é Uhum. assim. É uma máquina que envolve governos, é muito complexo, né? Que envolve empresas, que envolve
especulação, então, que envolve consumidores, por isso que a gente fez essa matéria para os asiáticos, porque são os maiores compradores de ouro do mundo, e eles não sabem de onde vem esse ouro. Se Então, ninguém compra, né? Não tem para não quem vai vender. ter. É mesmo. Tem esse pequeno detalhe. E você falou de que você chegou por vários lugares lá, né? Tem uma cidade, indica assim, uma cidade de cada estado que você passou para as pessoas conhecerem, para ter esse contato com a Amazônia. Olha, eu não estive em todos os estados, já fui ao Maranhão, Amapá, Amazonas e Pará. Foram esses os estados que eu já fui. Eu acho que começar por Manaus é sempre bom, porque Manaus, mesmo que você não tenha, sei lá, tenha medo dos animais, não quero uma coisa muito radical, sabe? A Estar ali, introdução à Amazônia, né? estar ali já é muito distinto. É diferente, por mais que você não esteja no meio da floresta, é uma cidade grande, mas já é muito diferente do Nordeste, já é muito diferente do Sudeste, já é muito diferente do Sul. Então, ali já te dá uma ideia do que é a Amazônia com uma infraestrutura mais, né, robusta, de hotéis, de restaurantes. Então, você já tem a culinária, que é muito típica, o teatro é muito bonito, o Jardim Botânico é uma reserva gigante, você consegue, tem uma torre que você pode subir de 42 metros e ver a floresta, e aí você vê macacos, vê araras, vê, Nenhuma cobra né? que pica na cabeça, tá tudo bem. Pode acontecer. Levem capacete. Uma reserva tem cobra, sim, mas assim, nunca, pelo menos não que eu saiba, o Nelson lá, que é o administrador, ele é super gente boa. E eles têm, não agora, obviamente, mas eles têm guias para você fazer observação de aranhas à noite lá. Não, Então, obrigada. Acho que não. mas tem muitos passeios, tem muitas praias próximas a Manaus, praias de rio, que é muito gostoso ir lá, curtir uma tarde, comer um peixe, nadar. Uhum. Então, tem os botos que dá para você ir, tem os guias, né? Os guias que são regulamentados, que respeitam toda a questão para não estressar os animais, quantidade de pessoas que vão nadar por dia com os botos. Uhum. Então, eu acho que é uma cidade para você começar, sabe? Mas eu não sei se eu te contei, quando eu casei, eu mandei uma lista pro Armando de lugares que eu queria ir na lua de mel. E sei lá, eram 10 lugares. Acho que 7 eram na Amazônia. E aí ele ficou, não, eu quero descansar, eu não quero ficar andando. E Tem um lugar desses mais perto? era Altar do Chão, que é super famoso, né? É Uhum. uma hora e pouco de Santarém. E é lindo. Tem que ir na época de baixa, né? Porque quando sobe a água você não vê essas ilhas naturais. E é um lugar que tem uma infraestrutura legal, assim, para turista também. Então, no Pará, Altar do Chão, com certeza, é um lugar paradisíaco, assim. Você quase não consegue acreditar de tão bonito, sabe? E no Amapá, que é um estado que a gente não fala muito, né? Você não, Sim. se você fizer um roteiro Brasilzão, você não vai lembrar né, de Amapá. alguns estados, tipo Amapá. E é Normalmente lindo. faz ali a Rota É, das Emoções, né? Que no máximo você sim, chega ali até os Lençóis Maranhenses, mas sim. e o que que você tem para me É, dizer sobre Amapá? Amapá é muito. Macapá apesar de ser uma capital, é uma capital bem pequenininha, né? Tem muitas ruas ainda que nem são de asfaltadas, mas esse Beira-Rio, o Beira-Rio é o negócio, em qualquer cidade que você for, né? É tipo um beira-mar. Então é onde estão os restaurantes. Lá em Macapá tem o forte é muito bonito, que era um forte de proteção
nas colônias, né? Uhum. E é bem bonito, é super animado, tem muita movimentação. Quando eu fui em 2018. E tinha muito. Foi quando eu comi o tacacá, inclusive. O pessoal se exercita muito na beira do rio, então é um lugar bem movimentado, com música, com barzinho. É um lugar bem gostoso, assim, de ir. Uhum. E de lá você também pode fazer os passeios de barco. Muita gente faz isso, né? Na Amazônia, faz de barco esses trajetos entre um estado e outro. É demorado, alguns demoram 2, 3 dias, mas é uma experiência, né? É uma experiência muito diferente do que a gente está acostumado. É, deve ser bem gostoso. E outro lugar E, que pouca gente vai também, que eu amei, é o norte do Mato Grosso, que ainda é alta floresta, principalmente, que tem mais uma rede de hotéis e tem mais esse foco de turismo, é super preservada. Teve um hotel que a gente ficou lá que eu acordei com um bugio na minha porta. e E eles são gigantes, né? eles são gigantes. Assim, obviamente, a porta de vidro estava fechada, né? Então ele não conseguia acessar, mas ele só estava assim, tipo, paradão lá. Tava só abrir a porta. E tinha uma piscina que, gente, a gente sempre fica em hotéis com piscina e a gente nunca usa. Isso é um fato. Como jornalistas, mas um dia eu quero ir só pegar meu livro e ficar lá. Porque, tipo, a floresta toma, né? As costas do hotel, a frente do hotel é para uma estrada, mas as costas do hotel é a floresta. Então você vê muitos animais que toma um café ali com você, sabe? É uma delícia. É um lugar Ah, muito gostoso, a Alta Floresta. E eles fazem também passeios de barco para você conhecer. É bem bonito. Bem bonito. ah, vontades. E você já contou aqui algumas histórias de perrengue, mas tem uma que você lembra que é o seu maior perrengue de todos? O maior perrengue, eu acho que da vida, né? Não só da Amazônia. É, uma vez eu fui com uma equipe para a gente fazer queimadas e o sul do Amazonas tem muitas queimadas. E a gente teve uma brilhante ideia, ao invés de a gente subir de Porto Velho, né, para o sul do Amazonas, a gente resolveu ir de Manaus. Ah, não, porque aí a gente conhece, eles queriam ir para Manaus, a gente queria fazer nossa base em Manaus e vai ser tudo bem. A gente levou, aí a gente foi para Humaitá, que é essa cidade no sul do Amazonas. A gente levou 18 horas no carro. Nossa, é. E assim, estava já quase começando as chuvas, então a gente conseguiu pegar queimada à noite já. Eu acho que a gente já estava umas 10 horas no carro. E aí, né, quem não sabe, mas pra gente filmar demora. Então, sei lá, o cinegrafista ficou lá umas 1 hora e meia, entramos no carro. Tinha mais horas de viagem. Passou mais, sei lá, umas 2 horas, o pneu furou. À noite. No No meio do meio do nada. nada. Aí o Conceição, que é o motorista que a gente sempre vai lá em Manaus, aí ele, não, tá tudo bem, vou trocar o pneu. E a chuva, eu sou meio medrosa de chuva, mas na Amazônia eu tenho um medo redobrado. Se chama, né, rainforest por uma razão. Uhum. Você escuta ela de longe vindo. E é ensurdecedor. E aí eu falava, Conceição, a chuva tá chegando. Conceição, não, agora, Jéssica. Não, tá longe ainda. E aí você escuta aqueles trovão escuro. E assim, as estradas são a maioria de terra, né? Então, quando chove, vira um Já era. lamaçal. É. E aí o Conceição sempre fala, não, enquanto estiver chovendo, a gente tá seguro. O problema é parar de chover. Porque aí vira um sabão. E aí as pessoas, Ô, tipo, quando começa Conceição. a parar de chover, você já se segura assim no carro. Agora que a gente vai virar esse carro. Chove, chove mais. Não para não, eu quero só chegar. É bem louco, assim, é uma aventura. Mas esse dia foi
E a gente estava numa caminhonete, numa equipe, porque essa equipe sempre vem com técnico de som também. Então a gente estava em 4 pessoas. Então atrás a gente estava em 3. Eu lembro que eu fiquei com isso daqui doendo, porque eu segurava no puta que pariu tão forte, tão forte. Oh, meu Deus, não! Mas chegamos, conseguimos voltar em segurança. Mas foi assim, toda vez que eu falo para o repórter, esse ano ele veio de novo, eles são belgas. Ele fala, nossa, vamos para o Maitá? Ele, vamos! Eu, Não, para outro lugar. Ai, meu Deus. ou não fazer o caminho, né? Vamos. Bem mais perto. Ai, meu Deus. E aí, para entrar na nossa fase final aqui, essa semana eu pedi pro pessoal mandar a pergunta lá pelo Instagram e tem umas bem boas aqui para você responder. A primeira que mandaram foi: como sobreviver aos mosquitos? Então, não tem muito. Isso, assim, não é que não tem muito, tem mais do que aqui, mas depende muito da região. Em Manaus, quase nada. No Rio tem bastante. E depende, quanto mais desmatado, mais mosquito. Então, quanto mais você entrar para uma área que foi recém-desmatada, vai ter mais mosquito. Uma coisa que o Fábio, o cinegrafista, me ensinou foi sabonete de enxofre. Não, eles vão te picar, porque você vai passar repelente, mas eles picam por cima da sua calça, por cima da sua blusa. Tanto que essas blusas de manga comprida são ótimas para impedir os mosquitos também, não só do sol, para proteger os mosquitos. Mas às vezes eles picam mesmo em cima da roupa, assim. Eu tenho muito, eu sou muito alérgica, então eu fico coçando de arrancar a pele. E aí o sabonete de enxofre, você toma banho, deixa ali a espuma um pouco agir, e aí a coceira dá uma amenizada. Então não é para impedir que eles te mordam, mas já Para que você sofrer menos. você pelo menos não fica se coçando. E aí E eu onde falo, que você acha sabonete de enxofre? a Granado tem na farmácia, na perfumaria tem. A gente nunca olhou, né? Nem sei para que as pessoas usam para além disso, mas é muito útil. E estão perguntando do cheiro aqui, porque enxofre tem cheiro de ovo podre, né? Pedido, mas, gente, aceita. Vão ser alguns Tudo bem. dias só. E vai ficar tudo bem, né? Então, nossa, quando você sai do banho, assim, dá um alívio, sabe? Você fala, parou de coçar. É muito bom. E vacina, Gé? É só de febre amarela? O que mais você precisa tomar? Só? Só a febre amarela, sim. Tem algumas pessoas que tomam comprimido para malária, que você tem que tomar todos os dias, por alguns dias. Eu, sinceramente, acho muito pouco provável, sabe? Você pegar, assim. Uhum. Mas tem pessoas que têm muito medo, né? Pode ser uma doença que pode matar. Mas eu nunca tomei, não. Beleza. E essa aqui foi muito curiosa. Como é o PF amazonense? É muito boa. Feijão e arroz e vinagrete. E mandioca? E mandioca, muita mandioca, de todas as formas. Aí o CPF é bom, hein? E dá para conhecer a Amazônia sem precisar de guia? Depende. Se você for para a cidade, sim, né? Você ir para Alter do Chão é basicamente uma praia, é uma Uhum. vilinha e você faz tudo ali. Manaus também. Agora, se você for para a floresta, assim, é tudo verde, não tem como você se localizar, Vamos sabe? ser responsáveis, não é mesmo? Que conheça de fato. Até para caso você encontre realmente algum animal. Isso pode acontecer. E aí eles vão saber melhor como lidar com a situação do que você, né? É. Paulista também. Tá. Que vai procurar cobra só no chão, não é mesmo? Não em cima da árvore. Exatamente. É, Não sei, hum, guia é sempre muito bom para você conhecer a cultura local, a história dos lugares, né? O é. contexto daquele lugar. Eu acho que é muito.
ainda mais numa floresta, assim, porque é muito legal você saber quantos anos tem uma árvore, que tipo de árvore é, os tipos de abelhinhas, eles têm umas abelhinhas que são bem pequenininhas, assim, que brilham, sabe? São douradinhas e não picam, tal. Mas é muito legal você conhecer esses animais e essas plantas de quem realmente conhece, né? De quem vai saber te É, explicar. E os é, eu, indígenas são muito legais, porque é, eles usam isso para escrever, para fazer pano, para machucado, para doenças diversas. Então, tudo tem uma coisinha, sabe? Ah, isso a gente usa para fazer rede, isso a gente usa. A natureza provê tudo isso, né? Que você uhum. usa para construir casa, para você construir barco. Então, é muito legal. E aí tem uma pergunta polêmica. O que os amazonenses pensam sobre as terras indígenas? Você já chegou a bater esse papo por lá? Sim, bastante. Eu acho que é como o resto do Brasil, assim, em última instância somos todos brasileiros, né? Então as opiniões são muito divididas, depende muito é, do que você, né, das suas convicções, dos seus valores e do que você acredita. Uhum. Geralmente a gente conversa muito com os atores mesmos que estão envolvidos. Então, óbvio que a pessoa que trabalha com madeira ela acha que é uma besteira, que a gente tem madeira suficiente para ter terra indígena e para vender madeira, entendeu? Uhum. Então, e aí você conversa com um indígena, para ele cada árvore é um ancestral, é um espírito, é uma alma que está sendo machucada, né? É uma questão muito espiritual com a natureza. Então, depende de com quem você conversa. São, né? Os amazonenses são muitos, então É. não tem como a gente generalizar opiniões. Uhum. O que mais? Ah, tinha muito gringo em Manaus? Muito, muito. Acho que tem mais gringo turista do que. Não sei, não, eu teria que ver com o Ministério da Cultura e de Turismo, né? Mas, mas a impressão que você tem, pelo menos nos hotéis, é que tem mais gringo do que E gringo de brasileiro. onde? A última vez que eu fui, tinha muito americano no hotel, mas franceses, é, suíços, belgas. Uma área que é uma região que é muito exótica, né? Gera muita curiosidade Uhum. pela sua excentricidade. Então, as pessoas têm muito essa ideia do Brasil, né? O Brasil é a Amazônia, quase, para eles. É, Fora o Rio, ou é samba em Rio de Janeiro, ou é floresta amazônica. que eles Então, descobrem que é um pouco longe, né? É só do outro lado. acho que alguém tinha perguntado isso também, de custo. É caro, gente, não é barato. É caro ir, né? A passagem é muito cara, é distante. A gente vai para, sei lá, para Buenos Aires talvez mais rápido do que a gente chega em Manaus. É. Mas Quantas horas de voo são? Umas 4, 5 horas? Ou mais? 4, 4. 4. E tem um fuso diferente, então parece que é mais. A sensação é que é mais. Mas, no geral, os hotéis não acho muito caro e a comida é bem barata. A comida é o que é mais barato. Mas. E os passeios, não sei, né? Porque não Porque não estamos. faço. Ai, meu Deus. E a gente estava Mas a conversando sobre. A gente estava conversando sobre estrutura, né? Que você comentou que a parte do turismo da Amazônia peruana, por exemplo, é muito mais desenvolvida do que do nosso lado. muito. Isso é muito triste. Inclusive, lá no Rio Tapajós, eu tive muito essa impressão. Assim. É um rio que está sendo destruído por conta da mineração e é Aham. lindo. É uma visão muito, assim, muito bonita. E eu fiquei pensando, se tivesse um hotel aqui,
que explorasse o turismo ecológico, isso estaria super preservado. Que é um pouco o que acontece em Alta Floresta, no Mato Grosso. Então, não é um turismo muito desenvolvido. Mesmo em Manaus, tem uma infraestrutura, mas ainda é pequena para o tamanho, né, do Amazonas, para o que poderia ser de turismo na região. Eu sei que o turismo também traz, isso pode ser complexo, né? Porque também traz impactos, né? mais impactos ambientais, obviamente. Mas a gente já tem um impacto que não gera renda, né? Que gera renda para poucos, porque tudo que é Talvez até legal fosse mais controlado, né? talvez fosse mais controlado, talvez tivesse. E se você está fazendo um turismo ecológico, você precisa, né, obviamente, proteger a ecologia do lugar para mostrar essa beleza para as pessoas. Então, eu acho que é pouco explorado. O que a gente estava falando no Peru, que depois pesquisando, no Peru tem cruzeiro no Rio Amazonas, assim, em toda, numa parte da Amazônia. Imagina se a gente tivesse um cruzeiro nesses rios, indo de cidade em cidade, parando nas principais, sabe? Ia ser incrível. Tem os barcos, a maioria é rede, né? Esses barcos que vocês veem na televisão, a maioria é assim, de rede. Tem algumas cabines que são individuais, que tem banheiro individual, mas não é nada confortável, sabe? Não é para você curtir o passeio, é literalmente para você ir de um lugar para o outro. Então, poderia ser muito mais explorado e eu acho que faria bem para a região. E para nós, que poderíamos ir. Pois é. E perguntaram aqui de calor e umidade. Ai, gente, é um inferno. Ai, desculpa. Olha, eu ainda não decidi se é mais calor, porque não sei se vocês sabem, mas é o oposto, né? Agora é inverno, no metade do ano, entre novembro, eu não sei os meses exatos, novembro, se alguém souber minha vida, novembro, junho, julho, agosto, mais ou menos, é inverno. Chove muito. E aí depois começa o período de seca, que é o verão. Quando chove muito, a temperatura é meio igual, é entre 35 e 45. Tá. Mas quando chove muito, eu tenho a impressão que é mais quente. Porque é muito úmido, você fica suando o tempo todo. Agora com Covid, gente, eu fazia assim, ó. Ai, eu estou toda contaminada e esse suor caindo no meu olho. Não. E caía, assim, pingava. É muito, muito úmido, muito úmido. Você fica suando o tempo todo. Na época do verão, não chove, é super seco. Mas quem mora lá, os manauaras, falam que o pior é setembro. Setembro é o mais quente. Eu já fui para lá em setembro. Eu, particularmente, prefiro, porque é seco. Seco, 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 seco. Calor, é super quente, mas eu acho que você não tem esse incômodo de estar sempre suada, de estar sempre, sabe, Aquele ar meio abafada. pesado, né? Mas eles falam que é fresco lá agora. Super fresco, Fresco. 37. Jéssica, tá fresco. Gente, como assim tá fresco? É muito quente, é muito quente. Dentro Meu da Deus. mata, então, nossa, dentro da floresta é, é mais fresco, porque não tem tanta incidência do sol, mas em compensação é muito úmido, muito mesmo. Nossa. A gente já falou sobre medo de onças, cobras e jacarés invadirem o quarto, que foi a pergunta aqui. No hotel não, gente. Por mais, quer dizer, tem vários hotéis que eu inclusive sonho ir que são no meio da floresta, mas mesmo Que assim, são aqueles tem carésimos, onde né? são super caros, que tem uns que é super difícil, porque é tipo 10 quartos.
Então você tem que reservar por mínimo 15 dias, 10 dias. E com diários bem acessíveis, só que não. E lota, né? Tá sempre Lá. lotado. Então você tem que marcar, sei lá, para daqui a um ano. É, mas meu sonho. Deve ser muito legal. Mas mesmo assim, né? Seu quarto tem porta, tem janela. A não ser que você É, deixe aberto, ele pode entrar, mas vamos, não vamos arriscar. evitar. Dá para Eles evitar. têm medo, né? Eles têm muito medo da gente. Os animais têm muito medo da gente. E eles estão num ambiente que, teoricamente, eles não deveriam estar passando fome, né? É, não Então, alimentam os animais, não é mesmo? você não é uma presa tão delícia assim. E aqui também tem uma pergunta sobre hotel. Como encontrar hospedagem que tenha contato com a natureza, mas sem maus tratos aos animais? Aí mais pesquisa Eu não mesmo, né? entendi. Mas eu também não entendi muito essa pergunta, porque Eu imaginei o que impacto fosse alguma ambiental coisa. tem, porque Eu, foi construído aqui, né? Mas é, eu imaginei que fosse alguma coisa, por exemplo, sei lá, hotéis que capturem macacos, sei lá, e deixam lá, venha ver nossos macacos, sabe? Eu não sei. gente, eu nunca vi Foi o isso. que eu entendi da pergunta, pelo menos. Eu Gabi nunca tá aí, vi será? isso, Para tirar nossa dúvida sobre a pergunta. porque nunca vi. Mesmo quando você vai, por exemplo, vai visualizar os animais, né? Você vai ver os animais, fazer fotografia, eles estão na natureza e eles colocam isso muito bem avisados. Talvez você não encontre. Talvez a gente Uhum, saia, você pague o passeio e a gente não veja. Óbvio que eles sabem os horários, é. eles conhecem onde eles moram. Mas eu nunca vi um hotel que fizesse isso como um zoológico, sabe? Os animais estão soltos. Uma vez a gente estava num restaurante, onde que era? Acho que era em São Félix do Xingu, no Pará. E a gente viu como que chama aquele, tipo um lagarto, só que ele que muda de cor, mas não é camaleão, Camaleão? Não. é um, vou lembrar o nome, mas uma vez tinha um desse, e aí a gente viu um, ai que bonito, tirando foto. Aí daqui a pouco mais um, aí daqui a pouco mais um. Aí a gente percebeu que o restaurante fez um lugar para eles comerem. Então, assim, Ah, não era natural, mas eles não estavam presos. Eles estavam atraídos por algo que eles gostam. Então tinha tipo mamão, frutinhas, e aí tinha assim uns 15, tinha filhotinho, porque bicho é preguiçoso, gente. A gente é preguiçoso. Se tem comida, por que eu vou caçar, entendeu? já Ali, tá lá. todos ali. Era uma atração. A gente mesmo já tinha tirado várias fotos. Mas não era nada, né? Não estava aprisionando, não estava enjaulado, nem nada. Eles estavam lá soltos, mas queriam ficar ali. Mas o restaurante criou uma situação para que eles ficassem ali, entendeu? Mas no, lá em Alta Floresta também, que eu vi os macacos bem de perto, eles estavam soltos. E eles vêm porque tem comida, gente. Onde tem gente, tem comida fácil. E aí É. eles vêm, os pássaros também vêm. Uma vez eu fui eu não lembro o nome da cidade, era uma cidade muito pequenininha que a gente parou só para comer açaí. Foi no Pará, perto de. Ai, onde era? Eu sei que na praça desse açaí tinha arara, como se fosse pomba. Eu não, até hoje, a gente ficou muito impressionado, porque isso não é uma coisa comum mesmo para cidades na Amazônia. Gente, A tinha vermelha? Azul. todas. A vermelha, a azul, e assim, era um monte. E aí a gente começou a olhar para cima. Era uma O pracinha que gringo tinha. deve ter surtado, né? Eu acho que nem ele compreendia o quanto aquilo era raro, sabe? A Graça falou, Jéssica, procura para mim, porque eu acho que vale uma matéria sobre isso. Porque assim, eram muitas. E era uma cidade, não era
a gente estava bem perto da floresta, mas ainda assim era uma cidade, sabe? Então foi bem. Eu não sei por que que elas gostavam de ficar lá. Talvez tivesse comida também. A Açaí, gente não. né? Sei lá. O prato preferido da arara. Mas Jé, eu acho. Não, pode falar, pode falar. iguana, alguém falou aqui, iguana, isso mesmo. É iguana, iguaninhas. Sim. Jé, essas são as perguntas que eu tenho por aqui. Você tem alguma consideração? A gente respondeu várias perguntas aqui também que o pessoal mandou. Tem mais alguma coisa que você queira contar? Eu acho que a gente está numa fase, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Que é muito difícil a gente fazer planos, especialmente de viagens. Mas eu acho que, assim, a gente, infelizmente, vai ser muito difícil viajar para fora por algum tempo. E, e aí, eu acho que espero que isso incentive as pessoas a viajarem mais para dentro do Brasil, sabe? Mais viajarem aqui, porque a gente tem coisas muito lindas, lugares muito bonitos para serem vistos. E isso não só a Amazônia, né? É que, assim, eu conheço, já viajei muito pelo Brasil inteiro, mas eu tenho um carinho muito especial, assim, pela Amazônia e por quão é bonito, o quão é gigante, o quão é uma natureza muito. As pessoas, a comida, por tudo, assim. Então, é um destino que as pessoas geralmente não pensam, né? Pensam muito no Nordeste e tal. Então, eu espero que as pessoas se sintam incentivadas e pelo menos para mim, e a gente também já falou muito sobre isso, planejar está sendo uma fuga da realidade, né? Planejar essas Exatamente. viagens, ficar olhando fotos, ficar procurando lugares para ficar e lugares para visitar. Tem sido uma fuga muito gostosa ficar planejando, não sabemos quando, mas ficar sonhando um pouquinho com esses destinos. Então, espero que as pessoas tenham se sentido incentivadas a ir para a Amazônia, para qualquer que seja o destino, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito enriquecedor, muito sobre conhecer Brasil também, né? A gente vive em É. vários Brasil, mas faz parte da nossa história, faz parte de onde a gente veio. E isso é muito bonito. Eu também estou ansiosa por esse momento, porque, né, não dá para Sim, viajar nem para fora nem aqui, mas quem sabe daqui a alguns meses, no segundo sim, semestre, né? sim, quem sabe. E E tem antes de. muitos. Não, que eu lembrei que tem hotéis que são. Quando a situação estiver um pouco melhor, mesmo que né, a gente não esteja 100%, mas que a gente se sinta seguros de viajar para um lugar e não ficar circulando, tem hotéis que vale a pena ir para ficar no hotel e na prainha da frente do rio, sabe? Então é possível fazer viagens para regiões amazônicas sem precisar ficar circulando. Então eu acho que assim que possível, minimamente possível, dá para fazer essas viagens mais para conhecer ali, mesmo que seja para ficar né, no hotel, ali na região, ali no centrinho de Manaus. Manaus também é uma cidade muito cultural, muito. A primeira vez que eu fui, eu fiquei bem impressionada. Tinha uma competição de dança nacional rolando lá na frente do teatro, com uma estrutura gigante de palco e todo mundo ali na frente. Super legal, super legal. E o teatro é maravilhoso. Uma vez eu consegui ver o Rubel no Teatro Hum, Amazônia. E foi muito legal. Eu fiquei num lugar péssimo, porque eu fui comprar na hora, né? e Não era o que tinha, aí eu tinha. fiquei. Nem tinha, eu fiquei na porta meio que esperando se alguém desistia, se alguém queria vender o ingresso. Aí a menina falou assim: eu tenho um ingresso sobrando. Eu, ótimo. Aí fui, dei o dinheiro pra ela. Quando eu cheguei no lugar, gente, era péssimo. Eu Hum. ficava assim, numa fileira super alta, na última bancadinha, na cabeça. É Eu o que via só chamam o de galinheiro, né? Galinheiro? Não, não é galinheiro. Como é que é? Puleiro? Não. gargarejo.
Não Não, sei. esqueci. É onde as galinhas ficam penduradas, assim. Esqueci com o Esse eu só puleiro, veio a será? cabecinha da pessoa, assim. Mas É. foi ótimo, foi bem legal. É lindo o teatro. A Fê, que está assistindo a live aqui, tá falando que vai para o Pará, inclusive, na próxima viagem. Ela foi uns anos atrás e ficou apaixonada, assim. Ela amou. Só Sim, me fez mais sim. vontade. É, bom, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Poleiro aqui, soprou. Fuleiro. A produção soprou aqui. Ótimo. Mas valeu a pena do mesmo jeito. Ah, também só de entrar e ver a estrutura também já deve ser incrível, Sim. né? E Tem eu muita fiquei bem história ali, né? perto das pinturas, né? Então eu acho que eu fui a pessoa que mais viu quão é bela a pintura de dentro do teto do teatro. Deu para ver tudo. Oh, meu Deus. Bom, mas antes da gente terminar aqui, eu dei esse recado no começo, mas vou falar agora também, que já deve ter trocado um pouco o pessoal. Eu tinha feito já a live sobre intercâmbio de trabalho com a Júlia, e agora esse, que o projeto topou conversar comigo sobre a Amazônia. E eu, como a gente está preso, basicamente, nas nossas casas, eu tive a ideia de fazer lives sobre vários lugares do mundo. Então, estou caçando pessoas em vários lugares para falar sobre comemorar enfim, países diferentes, cidades diferentes, como é viajar para lugares como a Jé, que foi para a região amazônica. E na semana que vem, no sábado, também às 7 da noite, eu vou conversar com a Silvia, que é correspondente no Japão, tá lá há 20 anos já. E o Tom, entrei no fim, foi Tom. Vai Mas ficar vai ficar salvo, gravada. vai ficar no IGTV e eu vou colocar no YouTube também, que é mais fácil de arrastar, se quiser avançar um pouco. E, e é isso, então sábado que vem, 7 da noite, eu vou conversar com a Silvia lá do Japão. 7 não, às 9 da noite. 9 da noite aqui, 9 da manhã para ela, né, de direção. 7 da manhã do domingo para ela era sacanagem demais. E, e aí, se vocês tiverem sugestão de lugares diferentes que vocês querem conhecer mais sobre, ou indicação de pessoas que estejam aí perdidas no mundo e querem bater um papo, é só avisar. Aqui, sobre Nova Zelândia também, já tenho duas pessoas no meu coraçãozinho que sugeriram aqui que o Instagram começou com uma ferramenta que dá para chamar até 3 pessoas para live, né? Então são 4. E aí eu já convidei a Jéssica para falar sobre Nova Zelândia, que ela morou 6 meses lá, né? E o Murilo, que também morou 2 anos, então a gente precisa agendar A esse Jéssica, papo. Jéssica, você, Jé? tô sabendo agora. A gente falou sobre isso. Mas agora você já está íntima da live. Tá bom. E aí a gente marca esse segundo papo. E Ah, obrigada mesmo, Gé. Eu adorei conversar com você sobre isso. É um assunto que sempre me interessa muito. E pelos comentários aqui que o pessoal gostou também bastante. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te recebido bem. Não deu para te receber com um cafezinho, mas. a gente chama a Bi, ela já me abrigou tanto que vocês não têm nem noção. Sim, foi ótimo, gostei. Espero que todo mundo tenha gostado também. Obrigada, sempre super bem recebida. Você, É. eu falo, a Babi é aquela que te recebe em casa com a meinha e a cobertinha que a avó dela fez, sabe? Não tem como se sentir mais amada do que isso. Oh, meu Deus. Não, e é literalmente, né? Mesmo a manta que a avó fez. Então, muito obrigada, Gé. Obrigada mesmo. Espero que a gente Beijo. consiga se encontrar pessoalmente daqui um tempo indeterminado. Sim, que saudade. Vacinadas. Ai, não vejo a hora. Não, obrigada mesmo, Gé. Beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Até. Peraí que agora eu vou descobrir como encerrar. Acho que é só fechar, né? Você que sabe. Você que manja do negócio. Vou testar aqui, hein?
Beijo. Beijo.